gmail.com. Oi, estimados, oi, estimadas, estamos de volta na segunda parte dessa aula de hoje, que nós estamos tratando, na verdade, o que é propriamente ética e os valores que ela transmite e os seus fundamentos e também o aspecto da moralidade ou da moral, que nos ajudam, na verdade, a ter uma vida mais consciente, a uma vida mais respeitosa e uma vida também, por que não dizer, mais feliz e uma vida mais aprazível de ser vivida. Então, estamos falando na parte inicial o que é moral, e a moral sempre independe, como a gente falou, na questão de uma obrigatoriedade. Tem uma frase do Dostoiévski que é na questão de que diz assim: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Mas nós podemos contrapor essa ideia e dizer se não, nós não dependemos de Deus para agir moralmente e agir bem. Nós não precisamos de uma força, de uma obrigatoriedade externa, de uma religião ou de um Estado para agir moralmente. Nós temos o dever ético e o dever moral de agir independentemente dessas forças externas para agir bem e agir de uma forma, de uma comunhão com o outro. E o Kant, eu pego uma outra frase aqui que é bastante conhecida para ele, que na verdade ela não precisa ser, não é muito enigmática e também não é muito obscura, que ele diz assim: age apenas segundo a tua máxima, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Esse é o princípio básico, na verdade. Se uma ação é ética, a ação é moral, você sempre tem que se perguntar assim: essa ação, na verdade, ela é aceita de uma forma universal ou não? Se eu vou roubar o outro, se eu vou matar, se eu vou estuprar, se eu vou mentir, essa ação é aceita por todos? Não, não é aceita por todos. Então, ela não é uma ação moral, não é uma ação ética. Então, a ação, segundo Kant, todas as tuas ações deverão ser aceitas de uma forma universal por todos. Então, a moral de todas as religiões está um pouco impregnada nesse aspecto, né, de não fazer aos outros aquilo que não queres que os outros te façam. Esse é o princípio básico também. Bom, a moral mais grega é a moral da formação de um homem bom, de um homem belo. Depois nós passamos uma moral mais medieval, que é impregnada na conotação religiosa. Nós temos Santo Agostinho, nós temos São Tomás de Aquino, que defende, nós temos as escolas filosóficas da patrística e da escolástica, que defende que a felicidade, que a moral está na plenitude em Deus, que a verdadeira felicidade é apenas seguir os valores, na verdade, que os mandamentos da lei de Deus nos impõem, e seguindo isso você será feliz. Então, por isso, os prazeres que brotam da natureza humana deverão, dentro dessa concepção moral religiosa, muitas vezes anestesiados, instrumentalizados, diminuídos, para que os valores do amor de Deus sejam benevolentes e que eu siga esses valores. Então, esse aspecto do dualismo medieval, do maniqueísmo entre o bem versus o mal, sempre é o céu versus o inferno, é sempre uma prerrogativa muito clara, muito presente na mentalidade desses homens medievais, que nós temos que abandonar, na verdade, esse mundo que é impregnado de prazeres, abandonar, na verdade, os prazeres da gula. Até temos os 7 pecados capitais, né, que são uma criação desse homem medieval, que é a gula, que é a avareza, que é a luxúria, e assim por diante, né? Então, a felicidade plena nós não encontramos dentro da moral europeia medieval, dentro desse mundo que a gente vive agora. A felicidade plena é após a morte, que nós vamos, se você merecer o princípio do paraíso, do céu, da salvação, você gozará plenamente da felicidade eterna.
É um pouco essa a moral medieval que perdurou por 10, 12 séculos e que ainda hoje ainda temos manifestações dessa certa moralidade religiosa no nosso meio. A moral mais moderna, mais a partir de 1500, 1600, já é uma moral mais laica. É uma moral que muitas vezes impregnada de uma certa racionalidade, mais instrumental, mais tecnológica, e que esse homem mais medieval, mais vertical, das construções das catedrais góticas, do latim, dos aspectos do canto gregoriano, da religiosidade, começam aos poucos diminuir para que a racionalidade comece a libertar esse homem. Então surge esse indivíduo moderno, amparado na lei, amparado nas constituições, das revoluções liberais burguesas que começam a proteger esse indivíduo a vida, a liberdade, a propriedade, tudo isso a partir de 1500, 1600 e 1700. Então nós temos uma promessa da racionalidade, a promessa de um novo encantamento, e que o Max Weber trabalha muito bem, que a modernidade trabalha o conceito de desencantamento do mundo, né? Porque esse homem medieval, religioso, de uma certa maneira, ele vive num mundo místico, num mundo encantado, num mundo sagrado. E a modernidade trabalha com esse desencantamento dos aspectos religiosos. Mas ele fala, a modernidade seria um encantamento a partir da racionalidade, que vai explicar o mundo, da razão, que impulsiona a técnica, que impulsiona o progresso, que impulsiona as revoluções. Tudo isso está impregnado de modernidade que vai desencadear no século XVIII, que é todo ele, o 1700, do iluminismo. O que seria o iluminismo? É a supremacia, a vitória da racionalidade humana sobre as trevas medievais. A razão superou a fé, a razão superou a religião. Então o iluminismo se coloca com um grande paradigma agora desse homem moderno que abandona, de uma certa maneira, os princípios, né, dos paradigma religioso, de um modelo mais religioso, mais vertical, e agora a modernidade se ampara nos aspectos mais científicos, mais racionais, mais instrumentais. Então, se prometeu, sim, as 1000 maravilhas anunciadas pela modernidade, seguir o caminho da razão, seguir o caminho do princípio filosófico do Francis Bacon, do René Descartes, da ciência, da técnica, do progresso, você automaticamente será feliz. Então, de uma certa maneira, há um declínio da fé, há um declínio do pensamento mais religioso e começa a ascender um homem novo, um homem racional. E aqui nós temos o princípio da ordem burguesa, né? Do princípio que é dono dos princípios do seu próprio destino, está esse homem moderno, ele se fundamenta até então. E que, a partir desse momento, nós podemos até questionar agora de uma moral pós-moderna. Tem vários pensadores da sociologia que trabalham esse conceito da pós-modernidade, que seria, assim, a crítica, na verdade, daquilo que a modernidade prometeu, a felicidade, a partir da razão, a partir da técnica, a partir do progresso, e que muitas vezes ela não se cumpriu. Como não se cumpriu, professor? Sim, por um lado nós temos avanços maravilhosos em termos de energia nuclear, atômica, nós temos avanços tecnológicos na informação, na longevidade, na saúde, na locomoção. Nós não podemos negar os avanços. Na própria internet, na rede mundial de computadores, que é uma das grandes conquistas do ser humano, avançamos tremendamente nesse aspecto. Por outro lado, uma parte da humanidade ainda não se emancipou racionalmente, vive princípios, quem sabe 1/3 da humanidade ainda vive sem condições básicas de uma própria
saneamento básico, de acesso à educação, acesso à saúde. Então, para uma grande parte da população desse planeta, ainda não chegou no aspecto racional, no aspecto tecnológico, de avanços. Então, por um lado, nós temos avanços. Por outros, essa sociedade pós-moderna, que é uma sociedade líquida, que é uma sociedade fragmentada, ela não consegue acompanhar esse princípio. E nós vivemos, por que não dizer, uma sociedade mais que prega o fim de uma certa disciplina, que era a modernidade ensinava, de um certo esforço, de uma certa dedicação. Hoje nós vivemos o fim do esforço, o fim da disciplina. Hoje o princípio da moralidade pós-moderna se baseia mais nos princípios dos desejos, dos egos, uma felicidade mais do bem-estar. Esse é o nosso ponto central no nosso curso, desconstruir esse entendimento de felicidade ligada a um bem-estar. Então, há um relativismo moral, não temos mais os princípios básicos norteadores, a moralidade ela é o princípio de relativista, todo mundo acha o que pensa, o que defende está correto e o que os outros estão errados. Então, você pode defender atrocidades, você pode defender mentiras, por isso que nós estamos na era da pós-verdade, muitas vezes. O que importa não é a ciência, o que importa não é a razão, o que importa é aquilo que eu acho que é correto. Dizia sempre o Humberto Eco que antigamente, quando as pessoas falavam frases fascistas, preconceituosas numa mesa de bar, os amigos, próprios colegas, refugavam, ou refutavam, ou ignoravam a imbecilidade. Em época de redes sociais, quando o imbecil preconceituoso, que defende ideias fascistas, muitas vezes defende e coloca nas redes sociais, ele vai encontrar respaldo em uma rede de imbecis e também de fascistas que vão dizer, é isso aí, você está correto. Então, o imbecil hoje se vê legitimado pela imbecilidade coletiva de outros que legitimam o seu fascismo. Então, corremos o grande risco de um relativismo moral. Nada está errado. Eu posso defender a morte de mulheres, de negros, eu posso ser preconceituoso contra pessoas homoafetivas, que estou correto. Cada um inventa a sua moral, já diria Sartre. Então, vivemos essa época do hiperindividualismo, que cada um acha que está correto, defendido por Lipovetsky. Nós chamamos uma visão egocêntrica, que é defendida por Edgar Morin, que o homem hoje vive um egocentrismo generalizado, pela qual nós perdemos também essas dimensões das relações sociais que nos emancipam, que nos contatam, vivemos mais essa absolutização do eu. Então, são várias características dessa moralidade pós-moderna que nós vamos desenvolver em uma aula subsequente, tratando especificamente da dimensão da moralidade. Então, o projeto da modernidade, ela estava ligada, para terminar essa aula, ligada às religiões e suas prerrogativas para fazer o melhor que tinham a elas. A felicidade era sempre adiada. As angústias hoje, em contraponto, nos campeiam o nosso ser na pós-modernidade. Vivemos a era da depressão, a era da angústia, do mal-estar da civilização. O iluminismo, que nós acreditávamos que seria a regeneração das espécies humanas, por esse esforço do saber, da indústria, da razão, não se cumpriu por completo. Hoje temos uma sociedade da angústia, uma sociedade do medo, uma sociedade da morte, uma sociedade que através de uma máscara, muitas vezes sorridente, de uma rede social, se espalha por todo lado o odor irrespirável do desastre. Muitas vezes, por todos os lados, vejo motivos de contentamento e eu não estou contente. Sou demasiado feliz e me aborreço. É mais ou menos essa a ideia. Então, agradeço a atenção sobre essa aula do que é a ética, o que é a moral.
E na próxima aula nós vamos continuar discutindo um pouco os aspectos ligados à felicidade, ligados ao bem-estar. Nos acompanhe então. Até logo mais. Jamendo.com